Pessoal, o próximo episódio do podcast Genial Analisa vai ser com o Yuji, nosso parceiro e atleta de judô, e ele vai ensinar um pouquinho pra gente sobre judô e a gente aqui vai ensinar pra ele sobre finanças. Não perca, tá super legal esse episódio. Ative o sininho do canal da Genial pra você não perder. A gente se vê lá. Um abraço. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Estamos começando aqui mais um Conversa Aberta nesta terça-feira. E a pauta de hoje é a Pague Menos, mas antes de eu falar um pouquinho sobre a Pague Menos, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Juliana Andrade, eu sou jornalista aqui da casa, estou hoje cobrindo nossa queridíssima Denise Barbosa, que está em compromisso externo aqui pela Genial. Bom, a gente vai falar hoje sobre a Pague Menos. A rede de farmácias Pague Menos abriu capital em setembro do ano passado, 6 meses após o início da pandemia de Covid-19. A operação captou 859 milhões. Para o ano de 2022 e 2021 também, a rede de farmácias pretende abrir aí 200 novas lojas e em 2021 também adquiriu a Extra Farma da holding Ultrapar por 700 milhões. Para entender um pouquinho mais aí sobre a operação e os planos da rede de farmácias, a gente vai conversar hoje com Luiz Renato Novaes, CFO da Pague Menos. Luiz, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Juliana. Obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde a todos. Tá certo. Então, para a gente começar aí do início, eu queria entender um pouquinho melhor de que forma a pandemia de Covid-19 foi sentida e assimilada pela Pague Menos, visto que a rede de farmácias aí está em um setor que é de primeira necessidade e também foi menos afetada pelas restrições de abertura e fechamento de locais físicos, né? Uhum. Pois é, Juliana, a pandemia ela afetou bastante, sem dúvida, acho que todos nós. O setor de varejo farmacêutico é um setor essencial, né, como você bem citou, e a maior parte das nossas lojas, como são lojas que são lojas fora de shoppings, né, a gente manteve, então, 95% da operação de lojas funcionando durante a pandemia, e a gente reforçou o nosso propósito, que é apoiar a população nesse tema de saúde como um todo. Então, a gente foi a primeira rede de farmácias a oferecer os testes de Covid, né, logo em abril, quando a Anvisa regulamentou esse tipo de produto sendo oferecido, então a gente passou a oferecer e apoiamos a população naquilo que esteve sempre ao nosso alcance. Então, acho que a pandemia afetou o nosso negócio das seguintes formas. Primeiro, algumas categorias de produtos tiveram um impulso, né, de venda bastante relevante, vitaminas, por exemplo, produtos álcool gel, máscara e assim por diante. Então, e além desses produtos mais relacionados à Covid, outros produtos também tiveram um incremento relevante em venda, porque ficou ainda mais claro na pandemia que se você tem algum problema de saúde, do tipo diabetes, pressão arterial, você precisa controlar bem essas patologias, porque qualquer outro tipo de problema de saúde que você vier a ter, você pode passar com mais tranquilidade. Então, aparelhos de saúde teve um incremento no faturamento, todos os produtos relacionados a diabetes, pressão arterial, teve um incremento. Por outro lado, como a maior parte da população ficou com restrição de locomoção, produtos do tipo antibiótico, antitérmico, analgésico, né, que dependem ali de outros tipos de doenças, né, e contaminações, como as pessoas ficaram muito resguardadas em casa, a gente teve um volume bem menor de contaminação, consequentemente essas categorias de produtos, elas venderam menos durante a pandemia por esses motivos. E a gente também passou a oferecer muitos outros serviços de saúde dentro de uma farmácia, a gente já vinha reforçando e trabalhando com esta linha, né, com esse tipo de apoio à população também. Das 1.100 farmácias hoje da Pague Menos, 830, a gente tem lá um ambiente para poder fazer testes de Covid, aplicar vacina, fazer medição de pressão arterial e etc. A gente chama de Clinic Pharma, e esses serviços, eles foram bastante procurados durante a pandemia. E para terminar essa primeira pergunta, tem todas as frentes digitais também, elas foram muito impulsionadas durante a pandemia, né, acho que para todo o varejo, muitos dos nossos, uma parte importante da nossa venda, acho que menos de 1 ou 2% da nossa venda antes da pandemia era oriunda de canais digitais, hoje a gente está ali mais próximo de 8% da nossa venda oriunda de canais digitais, então cresceu muito exponencialmente. Ainda temos alguns produtos que a gente tem restrições de venda via
canais digitais. A gente até pode vender, por exemplo, antibiótico no canal digital, mas a pessoa precisa ir até a loja, retirar o produto e entregar a receita, né? Porque tem a necessidade da restrição de prescrição, da prescrição médica, mas uma gama importante de produtos a gente passou a vender muito pela internet e ampliamos bastante. E outros serviços que passaram a ser oferecidos pelos canais digitais, do tipo telemedicina, prescrição eletrônica, programas de assinatura, né, para você poder reservar o seu produto de saúde para ser entregue na sua casa todos os meses, né, dentro de uma periodicidade que você queira, exames laboratoriais remotos. Então, esses serviços todos avançaram bastante durante a pandemia. Hoje a gente tem uma gama de mais ou menos 50 tipos de serviços oferecidos dentro das nossas farmácias. Certo. Eu queria fazer uma pergunta agora um pouco mais específica. Você chegou a mencionar aí, Luiz, a questão do teste de Covid. Nesse sentido, eu queria entender qual foi a participação aí aproximada na receita de vocês, não só da questão do teste de Covid, mas também do que foi chamado na época, e hoje também ainda é chamado, do kit Covid. Porque foi bastante difundida essa questão do kit Covid, de alguns medicamentos que poderiam ajudar na prevenção, no combate, enfim. E eram medicamentos mais acessíveis e que fazem parte aí do core do público de vocês, de classe média expandida. Eu queria entender qual foi o impacto deste produto, do kit Covid, né, que na verdade é mais de um produto, e dos testes também para Covid-19 na receita de vocês aí nesse período. Legal. Bom, os testes de Covid, que acho que foi o item que influenciou, que ajudou a difundir, né, os serviços farmacêuticos e muita gente procurou esses serviços nas farmácias, ele chegou a representar, no pico, que foi em março desse ano, algo próximo de 2,5% da venda total da companhia. Então, foi um item que realmente contribuiu bastante nesse período. Hoje ele representa bem menos da metade do que esse patamar ali de março. Então, ele vem caindo desde março, ele vem caindo todos os meses, ainda é uma venda importante, mas, felizmente, por conta do avanço da vacinação, essa demanda por testes de Covid vem reduzindo e a população vem retomando a sua vida normal. O que tem demandado muito agora é testes de Covid para eventos ou mesmo empresas que estão retomando as suas atividades presenciais, né? Por exemplo, jogos de futebol, eventos, né, ou eventos de música, ou mesmo empresas, né, quando as pessoas estão retornando para os escritórios, obrigam essas pessoas a fazerem os testes de Covid. Então, a demanda passou ali deixou de ser mais a pessoa física procurando e as empresas e os eventos procurando, e aí a gente também tem, felizmente, conseguido apoiar essas empresas nesses movimentos. Então, ele representou muito lá no início desse ano, caiu, mas ainda tem alguma procura importante. Os antiparasitários, né, alguns produtos que foram mencionados aí como medicamentos para apoiar no tratamento de Covid, eles tiveram lá no início, né, a cloroquina e etc., quando foi divulgado lá atrás de que ele potencialmente poderia ser, sem dúvida lá teve um incremento relevante, mas isso já foi lá no início de 2020, mas logo a Anvisa implementou a regra de prescrição médica, né, obrigatória para esses produtos, e aí os produtos meio que voltaram para o seu nível de consumo mais adequado. Eu não tenho números aqui para te passar, Juliana, mas eles foram mais importantes lá no início, lá em meados de março, abril de 2020, e bem menos durante o ano agora de 2021. Faz sentido, né? Que naquele período a gente ainda estava em um momento muito incerto, sem saber realmente o que dava, o que não dava, o que funcionava, o que não funcionava. E hoje a gente, apesar de ainda não ter todas as respostas, estamos caminhando aí mais às claras, né? Ainda mais com a vacinação. Bom, pessoal, só dando um recadinho aí para vocês, já curtam já aqui essa live, compartilhem com quem vocês acham que é interessante receber esse conteúdo. E partindo para a próxima pergunta aqui, Luiz, qual foi a oportunidade identificada pela PagMenos para estrear na Bolsa de Valores em um período tão incerto e inseguro financeiramente como foi o ano de 2020? Excelente pergunta. Bom, a PagMenos vem se preparando já há bastante tempo para esse momento. A PagMenos ela tem 40 anos de vida. Se a gente fizer um paralelo com outras grandes redes de farmácia do Brasil, a gente é bastante jovem, outras grandes empresas desse setor têm mais de 100 anos. Então, a companhia cresceu muito rápido.
e elas têm essa vocação de crescimento e de crescimento arrojado. E a companhia fez um passo importante em 2015 com um parceiro estratégico, um fundo de investimento americano, né, a General Atlantic, ela comprou 17% de participação da companhia, e neste momento a companhia deu mais um passo. Entre os anos de 16 a 19, a companhia abriu 500 lojas, então ela saiu ali de um patamar de 600 lojas para 1.100, 1.200 lojas. Depois a gente fez ali um freio de arrumação entre os anos de 19, final de 19 e 20, início de 20, para preparar e reorganizar a companhia para esse passo do IPO. Então a companhia redefiniu revisou a sua proposta de valor. Hoje a gente tem uma proposta bem mais clara, focada nesse público que você comentou, né, público que a gente chama da classe média expandida, que é o público pela classificação do IBGE, público das faixas de renda B2, C e D, que são os públicos que tem uma renda familiar inferior a R$ 4.400 por mês. A gente, então, ajustou a proposta de valor para a companhia, a gente sempre reforçando que, fazendo jus ao nosso nome, né, ser uma companhia do varejo que ofereça uma excelente relação preço, custo-benefício, né, bastante focada nas regiões Norte e Nordeste, então a gente tem uma presença muito importante no Brasil inteiro, mais ainda nas regiões Norte e Nordeste, e a proposta também de valor de apoiar a população, porque essa população da classe média expandida, a maior parte dela, mais de 70%, não tem plano de saúde. Então, além de oferecer medicamentos, a gente também oferece serviços para apoiar essa população. Então, depois do investimento da General Atlantic, a companhia se preparou ainda mais para esse momento do IPO, e a gente já vinha com bons números desde o final de 19. Só que o mercado ainda não estava tão aberto para propostas, né, ou casos de IPO como o nosso. Então, a gente veio acompanhando a evolução, aí a gente teve a pandemia lá em março, o mercado se fechou bastante nesse início, mas depois a gente viu que o mercado estava bastante aberto, porque também naquela época a Selic estava bem baixa, ou seja, muita gente saindo, né, dos investimentos de renda fixa para mercado de capitais, ou seja, havia uma demanda bastante interessante do mercado de capitais para histórias novas como a nossa. Então, como a companhia ela estava num excelente momento e continua num excelente momento, a gente conseguiu fazer um IPO virtual, né, como algumas companhias já tinham feito lá no início da pandemia. A gente, então, concluiu o nosso IPO em setembro, a gente teve uma adesão bastante grande, e depois do IPO, felizmente, a gente também vem conseguindo um excelente sucesso. A nossa ação valorizou até sexta-feira, né? Ontem a gente teve bastante volatilidade no mercado, mas até sexta-feira a companhia valorizou 56% em relação ao preço da ação do IPO, e a companhia continua entregando excelentes resultados, e ainda temos bastante projeto para ser capturado, e agora com a aquisição da Extrafarma, como a gente conversou, e o plano de expansão da companhia, a companhia vai abrir 200 lojas até o final do próximo ano. Tem bastante coisa legal acontecendo, e a gente vê com excelentes olhos esse próximo ciclo da companhia também depois do IPO. Certo. Ainda nesse papo aí do IPO, Luiz, eu queria entender se você acredita também que o fato de a Pague Menos fazer parte desse setor aí de cuidados, de saúde e tudo mais, assim como a DASA também, que aí a rede de laboratórios, tem a parte de hospitais que também abriu capital recentemente, pode ter sido influenciada positivamente para que o IPO tivesse sido bem sucedido nesse período aí de pandemia? Havia assim uma valorização desse setor, enfim. O varejo farmacêutico realmente estava, a gente tinha uma ou duas companhias só como opção de investimento no mercado de capitais até o ano passado. Então, sem dúvida, acho que havia sim uma demanda adicional para novas histórias desse mesmo setor, que é um setor com um crescimento bastante importante nos últimos 10, 15 anos, né, mesmo em momentos de crise, né, como foi o ano de 2015 e 2016, o varejo farma cresce ali próximo de 10% todos os anos, que a população brasileira está envelhecendo, né? Hoje a gente tem a população acima de 65 anos deve dobrar nos próximos 10 anos, e é uma população que consome produtos de saúde, né, em medicamentos, né, vitaminas, remédios e assim por diante, mais do que 4 vezes
uma população com uma faixa etária menor. Então, o setor cresce em média 10% ao ano e é um setor meio que blindado em relação a crises econômicas, políticas e etc. Ou seja, é um setor bastante interessante para um futuro. Então, eu concordo contigo que acho que tanto no varejo farma como outros setores de saúde como um todo, que são influenciados por essas questões estruturais, sim, talvez tenham... o investidor queria ouvir outras histórias, estava propenso a investir em outras histórias, em outras companhias desse setor, e acredito sim que a PagMenos tenha sido uma dessas escolhidas, e felizmente a gente conseguiu entregar um excelente retorno, né, esses 56% que eu comentei, e tem bastante coisa legal para acontecer na companhia ainda também nesse horizonte próximo. Legal, obrigada, Luiz. Depois de um período aí de expansão agressiva, a PagMenos passou também por um período de fechamento de lojas. Eu queria entender qual foi a estratégia nesse momento de expansão agressiva, quando foram abertas muitas lojas, qual foi a estratégia que vocês utilizaram para tomar essa decisão que depois veio a calhar aí com o fechamento de lojas também, e também entender qual é a estratégia que vai ser aplicada agora nesse plano que está em curso de abertura aí de 200 novas lojas até o final de 2022, né? 80 no ano de 2021 e 120 em 2022. Legal. Pois é, a companhia abriu 500 lojas naquele período que eu comentei contigo, né? Entre os anos de 16 a 19. Dessas 500, a gente acompanhou a performance dessas lojas durante os seus primeiros anos de vida, e 80 dessas 500 lojas não tiveram boas performances. Então, ou seja, 14% mais ou menos do total de lojas que a gente inaugurou, elas não performaram como a gente planejou. A companhia, durante esses anos de 16 a 19, ela tinha uma estratégia de expansão mais nacional. A companhia abriu lojas em várias regiões do Brasil, a maior parte permaneceu sendo na região Norte e Nordeste, mas a gente abriu mais lojas em outras regiões do Brasil, e eu diria que não só em regiões, mas em públicos distintos desse público da classe média expandida que eu comentei, que é a vocação da PagMenos. A gente abriu a maior parte dessas lojas, dessas 80 lojas que eu comentei que a gente fechou, bastante diferentes, né? Então, o ponto que você precisa escolher para operar num público A e B é diferente de um público, obviamente, B2, C e D. O número de vagas de estacionamento é diferente. A forma de disposição de produtos em loja é diferente. Os itens, né, o sortimento de produtos na loja é diferente. A forma de você abordar o cliente de diferentes classes sociais é diferente. A forma de você precificar e comunicar é diferente. Então, a gente meio que saiu um pouco da nossa origem, do nosso DNA, e a gente, então, investiu e arriscou um pouquinho nessas novas classes, e a gente não teve boas performances nesse público. E aí a gente, então, voltou para a prancheta, a gente trabalhou mais ou menos 6 meses aprendendo e revisando, né, o que tinha dado certo e o que tinha dado errado nessa inauguração dessas 500 lojas que a companhia executou durante os anos de 16 a 19. E aí a gente, então, reformulou e adaptamos o nosso modelo. São mais de 80 indicadores diferentes que a gente olha hoje para a gente poder escolher, né, um ponto para uma loja nova, que vai desde faixa de renda daquela população, daquela vizinhança, como número de vagas de estacionamento, sortimento, distância do centro de distribuição. São 80 quesitos diferentes, e a gente hoje está muito mais assertivo em termos de escolha de pontos e muito mais focado realmente nessa nossa proposta de valor desse público da classe média expandida. Então, foram alguns dos aprendizados. Então, aqueles 14% de índice de erro que nós tivemos durante os anos de 16 a 19, a gente espera não ter menos do que 10%, se possível, de índice de erro nessa nova safra de inaugurações. A gente está bem feliz com elas. A gente abriu hoje, nesses últimos meses, mais de 30 lojas. A gente foi bastante restritivo na escolha desses, não só desses, mas dos próximos que virão, e felizmente o nível de faturamento e o nível de retorno dessas 30 lojas que a gente inaugurou aí nesses últimos poucos meses estão melhores do que aqueles que a gente planejou na nossa análise de viabilidade, né, para os novos pontos. Então a gente está bem otimista com esse novo ciclo de expansão, Juliana. Bacana, Luiz. Bom, aí dentro desses 80 indicativos que vocês passaram a analisar aí para não cometer os mesmos erros que foram cometidos nos anos anteriores com essa expansão agressiva,
Eu queria entender se vocês ainda vão manter a estratégia de se fortalecer na região Norte-Nordeste, ou dentro desses 80 indicadores ainda entram aí as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, para a classe, obviamente, média expandida ali. Entendi. Você tinha perguntado isso na pergunta anterior e eu não esqueci de abordar, desculpa. Então, a gente realmente, Juliana, tem como objetivo a maior parte, 80% a 90% das nossas inaugurações é nesse ciclo, pelo menos nesses primeiros 1 e 2 anos, né, que é o ano de 21 e o próximo ano de 2022, a maior parte das lojas estarão nessas regiões Norte e Nordeste, que são regiões onde a Pague Menos tem uma presença de marca e uma força muito, muito boa. A população já conhece muito bem, né, que a Pague Menos tem uma excelente proposta de valor em termos de preço, de sortimento, de serviços de saúde, entre outras coisas. Então, uma loja nova que a gente inaugura aqui nas regiões Norte e Nordeste, em menos de 5, 6 meses, ela atinge 75% até 80% do seu potencial de faturamento já, ou seja, é uma curva muito rápida de captura de faturamento. Ela também atinge ali o seu ponto de break-even também próximo desse período de 6 meses. Então, são lojas que têm um ramp-up de faturamento e de retorno muito rápido. E ainda nas regiões Norte e Nordeste, o Brasil inteiro é muito fragmentado, né? A participação, as 26 maiores redes de farmácia do Brasil têm menos de metade só do market share nacional. E nas regiões Norte e Nordeste é ainda mais pulverizado, né? Tem o mercado farmacêutico está bem distribuído. Então, a gente, dentro desses 80 KPIs que eu te comentei, a gente também tem limites mínimos e máximos de market share de uma micro-região. Uma micro-região, ela pode ser um bairro, ou ela pode ser uma quadra, por exemplo, num bairro muito adensado, ou ela pode ser um município, numa região menos adensada. Então, a nossa faixa objetiva de market share por micromercado, ela precisa ficar ali entre 10% até, no máximo, 30% de market share, porque acima disso, aí você já começa, quando você inaugura uma nova loja, você acaba roubando venda das outras lojas que você já tem naquele micromercado. E se você tiver menos do que 10% de market share, a sua presença é muito pequena e aquela população daquela região não reconhece tão bem a força da sua marca. Então, a gente mede muito cautelosamente esse market share para não incorrer em riscos de canibalização, mas com bastante espaço. A gente tem muitos micromercados na região Norte e Nordeste que a Pague Menos tem potencial de ampliar ou mesmo entrar em mercados onde ela ainda não tem participação. Então, prioritariamente Norte e Nordeste, a gente sim vai ter lojas sendo inauguradas no Sudeste, no Centro-Oeste, principalmente nessas duas regiões, mas numa proporção bem menor, e sempre focado nesse público que a gente comentou da classe média expandida. Então, por exemplo, São Paulo tem várias regiões mais periféricas, né? Bairros ou cidades do tipo Itaquera, bairros do tipo Itaquera e cidades do tipo Itapevi, Osasco, cidades periféricas e bairros periféricos que têm uma população com características muito parecidas com as características aqui das regiões Norte e Nordeste. Inclusive, muitas pessoas migraram, né, das regiões Norte e Nordeste para essas regiões de São Paulo. Então, a nossa força de marca também nessas regiões é muito boa. E a gente também tem oportunidades de inaugurar lojas. A gente já tem quase 100 lojas em São Paulo, prioritariamente nessas regiões que eu acabei de falar, que performam muito bem. Então, a gente pretende, sim, também, aos pouquinhos, aumentando a nossa participação nessas micro-regiões. Perfeito. Bom, a Pague Menos também aí tem uma grande missão, né, para os próximos trimestres, anos e enfim. Além da expansão em número de lojas, vocês também têm aí o desafio de lidar com a operação da Extrafarma, né, essa aquisição recente aí. E eu queria entender se a Pague Menos tem um plano de execução condizente aí que possa aliar essa expansão do número de lojas com a operação da Extrafarma e também entender quais são as melhorias ou adequações que vocês pretendem implementar na Extrafarma. Legal. Bom, a Extrafarma, ela, pelo que a gente conhece até agora, né, como estamos em período de análise do CAD, a gente ainda tem pouco acesso à informação, né, então, aquilo que a gente sabe das nossas operações, a Pague Menos tem, na maior parte dos mercados onde a Extrafarma atua, também temos lojas. Então, a gente
faz muita pesquisa e ouve muito cliente e ouve muito os fornecedores e conversa com todo mundo. Até onde a gente sabe neste momento, e dos poucos indicadores que a gente tem, é que a Extrafarma tem um excelente potencial de melhorar a sua performance. A venda média por loja da Extrafarma é mais próximo de 400, 420 mil reais. A PagMenos vende, em média, 620 mil reais por loja, ou seja, a gente tem uma distância ali de quase 200 mil reais em média por loja de diferença de faturamento. E isso está muito relacionado ao seu sortimento de produtos em loja, ao seu nível de ruptura, né, falta de produto em loja, que, pelo que a gente percebeu, tem muita oportunidade de melhorar na Extrafarma. A gente tem uma linha de produtos de marca própria que é bastante interessante para esse público da classe média expandida, que a Extrafarma começou a operar, mas ainda tem uma participação menor, ou seja, tem muita oportunidade de operação de loja. E eu diria que a PagMenos cometeu também alguns erros nos anos de 17 e 18, que a gente percebeu que a Extrafarma também cometeu, em termos de sortimento, em termos de posicionamento de loja, em termos de precificação, de operação de loja, de sistemas de loja, ou seja, execução de loja mesmo. A gente percebe algumas coisas que aconteceram conosco no passado e que, de alguma forma, ainda acontecem na Extrafarma. E como a gente fez esse meio que turnaround aqui na PagMenos, a gente acredita que consiga também implementar muitas dessas ações na Extrafarma e capturar valor. Como são lojas da Extrafarma que estão em regiões onde a gente conhece como ninguém, então, das 400 lojas da Extrafarma, acho que 90% estão em bairros ou em municípios onde a gente já opera. Então, a gente já tem centros de distribuição, a gente já tem pessoas que conhecem bem a região, a gente sabe como precificar, ou seja, a gente tem bastante know-how de operação nessas regiões, a gente acredita que consiga extrair muito valor e melhorar a performance das lojas da Extrafarma. E a gente vai passar a ser, né, juntas, a segunda maior rede de farmácias do Brasil. Então, no varejo é muito importante você ter escala, volume. Hoje, com as 1.100 lojas da PagMenos, a gente já tem uma condição boa de preço, né, com a indústria farmacêutica e de negociação. Com mais 400 lojas, a gente acredita que consiga melhorar ainda essas condições, melhorar, otimizar a distribuição de produtos, né, com 4 centros de distribuição que a Extrafarma tem, e junto com os nossos 5 centros de distribuição, ou seja, tem muita coisa assim jogando a favor e que sem dúvida vão nos ajudar a melhorar a performance da empresa como um todo. Tem coisas da Extrafarma que a gente vai conseguir trazer para cá para melhorar a performance, por exemplo, medicamentos genéricos. A Extrafarma tem uma participação maior do que a PagMenos, então eles operam melhor os medicamentos genéricos do que a gente, então a gente vai aprender também a operação dessa categoria de produto, que é uma categoria em franco crescimento. O Brasil, menos de 30% do volume de medicamentos vendidos são medicamentos genéricos, ao inverso do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que 70%, 80% dos medicamentos são genéricos. Então, são produtos que têm uma excelente margem e têm uma tendência grande de crescimento. Então, acho que as duas empresas juntas vão, sem dúvida, trazer muita sinergia e a gente, além de ser a segunda maior rede de farmácia, a gente vai conseguir trazer um retorno para os acionistas como um todo maior do que separadamente. Legal, bacana. Vamos lá, Luiz, eu queria entender também se existem outras aquisições aí da PagMenos no radar. Não precisa ser exatamente no setor de rede de farmácias, mas quem sabe de algum produto próprio para trazer, né, para dentro, na verdade, um produto próprio, alguma coisa no sentido de bem-estar. Se vocês têm alguma aquisição aí no radar ou algum estudo de aquisição, e qual é o plano de crescimento para os próximos anos? Bom, a gente sempre monitora empresas que potencialmente poderiam, junto com a PagMenos, agregar valor e trazer e destravar valor e ganhar sinergias. Falando especificamente de redes de farmácia, a gente já tem um trabalho bastante grande agora com a incorporação da Extrafarma, então a gente tem muito trabalho aí, pelo menos por um ano, tanto para as inaugurações das 200 lojas, né, da parte orgânica, quanto a integração das 400 lojas da Extrafarma. Então, a gente tem muita coisa para fazer nesse horizonte aí de um ano e meio. Mas, sim, dentro da linha de serviços farmacêuticos, a gente hoje, como eu disse, já tem mais de 50 tipos de serviços oferecidos e a gente quer ampliar ainda mais
serviços relacionados à nutrição, serviços de exames remotos laboratoriais. Então, existem várias startups e várias companhias que estão oferecendo soluções de saúde a um baixo custo e uma forma muito prática de ser implementado. Então, hoje existem, por exemplo, exames que você nem precisa coletar uma amostra de sangue da pessoa, com você colocando um leitor próximo da sua pele, algo nesse sentido, você já consegue fazer várias medições. Então, exames laboratoriais ou exames remotos de pele, etc., estão avançando muito rapidamente e esse serviço a gente está acoplando dentro da nossa clínica farmacêutica. Uma jornada de saúde hoje, ela é relativamente complexa, né? Então, se você tem algum problema de saúde, você vai no médico, o médico te receita um exame médico, você vai no laboratório, faz o exame, espera o retorno do laudo na sua casa, pega o laudo, volta para o médico, aí o médico vai, então, concluir e vai te prescrever algum medicamento. Hoje, a gente consegue fazer para doenças ou para temas menos complexos, quase tudo isso dentro da farmácia. Então, hoje, se você quiser fazer uma telemedicina dentro da farmácia, você pode fazer. O médico, naquele momento, pode te pedir um exame que eu já tenho os equipamentos na farmácia para poder executar o exame. Naquele mesmo momento, em 20 minutos, eu entrego o laudo para o médico e o médico já consegue fazer a leitura e te prescrever algum medicamento que você já consegue comprar na farmácia onde você está. Então, a gente consegue encurtar essa jornada e apoiar a população, obviamente, com o apoio do médico através da telemedicina. Então, esse é o nosso objetivo, facilitar a vida dos nossos clientes, incorporar cada vez mais serviços farmacêuticos, e nessa linha existem, sim, oportunidades de aquisição que a gente olha sempre com muito cuidado, mas a gente vai ser sempre muito cauteloso e só vai fazer qualquer movimento daqueles serviços que fizerem sentido para a gente estrategicamente e também fizerem sentido dentro desse contexto de plataforma de saúde, como a gente já e está robustecendo. Quando a gente aumenta a oferta de serviços ou produtos, a gente também acaba entrando em outros mercados competitivos, né? Com essa questão aí da clínica de saúde, da Pague Menos, vocês acabam entrando em um setor de competição que estaria ali, vamos dizer, ao lado de doutor consulta, por exemplo, ou não? Até porque seria um público ali de classe média expandida também ali do doutor consulta, né? Um público que não tem o plano de saúde. Acredito que sim, tem alguma similaridade sim, Juliana. A população que não tem plano de saúde, né, como eu disse, mais de 70% da população brasileira, ela hoje está desassistida, né? Se ela precisar de uma consulta, ela vai ter que contratar um médico, fazer uma consulta particular e assim por diante, ou acionar o sistema público de saúde. Então, tem bastante espaço, e a gente percebe que tem várias empresas ali tentando oferecer soluções de saúde para essa população. A gente fez uma parceria importante agora com o Banco Pan, que é um clube, é um plano, é meio que um plano de assinatura que você passa a ter acesso por R$10 por mês a um volume gigantesco, uma quantidade bastante grande de médicos, né, de consultórios e laboratórios, com consultas super acessíveis. Você consegue fazer uma consulta médica por R$19. Então, de alguma forma, sim, Juliana, acho que tinha no passado algumas empresas tentando oferecer serviço para essa população, mas essa população tem poucas opções de saúde nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, na Pague Menos, você consegue fazer um hemograma com, acho que mais de 30 exames diferentes por R$118. Num laboratório, esse custo é bem maior. Consultas também com preços bem acessíveis, exames toxicológicos, né? Os motoristas profissionais, eles precisam entregar para os seus empregadores um exame para provar que ele não teve nenhum contato com droga. Esse a gente consegue fazer dentro de uma farmácia, ou seja, essa linha de serviços, né, e exames, etc., ela vem aumentando e hoje a gente tem, eu diria, 830 consultórios espalhados pelo Brasil. Então, talvez a gente seja já uma das maiores empresas que oferecem esses acessos à saúde para essa população que não tem plano de saúde. Então, e inclusive com planos de saúde, a gente também tem parceria, porque aqui com a Apvida, por exemplo, mesmo a população da Apvida, né, os associados da Apvida, é interessante tanto para os associados quanto para a própria Apvida acompanhar os pacientes crônicos dos seus planos de saúde para evitar uma internação, para evitar um custo maior
com um tratamento que se agrave. Então, por exemplo, um associado da Apvida, né, que tem um problema de pressão arterial ou diabetes, é importante que ele controle a sua pressão, é importante que ele controle seu nível de insulina, e a gente fez uma parceria com a Apvida que essas pessoas conseguem fazer medições dentro das nossas farmácias gratuitamente, até 2 vezes por mês. Então, é importante para a Apvida, né, acompanhar essas pessoas, oferecer ainda mais um serviço de apoio para elas. É importante para Pague Menos, porque a gente traz um fluxo, né, para incremental para as nossas lojas. Em média, 57% das pessoas que visitam as nossas clínicas compram algum produto relacionado à sua patologia conosco no mesmo dia da consulta. Então, é uma relação ganha-ganha para todo mundo. E essas pessoas, além de ter serviços complementares para poder controlar suas patologias, tem ali naquele ambiente uma oferta de produtos que vão ajudar a controlar os seus problemas. Então, tem bastante espaço, eu diria, para a gente ampliar, e tem, sem dúvida, outras empresas tentando também ter uma parcela de participação nesse mercado. Certo. Bom, temos uma pergunta aqui. Pedro Ricardo, acredito. Pedro Ricardo da Rosa. Bom dia. Em quanto tempo estimam maturar os negócios da Extra Farma no balanço do grupo? Pretendem manter a marca ou irão consolidar tudo como Pague Menos? Boa pergunta, Pedro. Obrigado. Bom, a gente divulgou quando a gente fez a aquisição formalizou o contrato de compra da Extra Farma, uma apresentação onde a gente coloca uma curva de captura das sinergias. A gente estima incrementos de EBITDA para a Extra Farma de 150 a 250 milhões, e esse montante a gente demonstra por semestre o quanto a gente imagina capturar depois da aprovação do CAD. Então, se eu me lembro bem, os números nos primeiros 12 meses de operação são algo próximo de 40% do total do potencial, e a gente termina o segundo ano com 80% mais ou menos desse volume de 150 a 250 milhões de captura, e o restante de 20% no quinto semestre, né? São 5 semestres até a gente concluir o processo de captura de sinergia. Então, tem bastante coisa que eu diria que a gente consegue capturar até num curto espaço de tempo, por exemplo, aumentar a venda média por loja, diminuindo ruptura e aumentando o sortimento. A gente foi bastante conservador, a gente colocou um potencial de incremento de faturamento ali próximo de 7%, então saindo de 420 para 430, 435 mil reais médio por loja, ajustando o sortimento e ajustando ruptura, ajustando a operação de loja. Só com isso a gente consegue trazer ali de 30 a 50 milhões de incremento de venda e de EBITDA, e simplesmente replicando a margem, né, que nós temos, né, as condições de compra dos produtos para as 1.100 lojas da Pague Menos para a Extra Farma, a gente consegue, nas nossas estimativas, melhorar a margem da Extra Farma em mais ou menos 3 pontos percentuais também logo no início da operação. Sobre marca, a gente está fazendo uma análise bem detalhada, porque a força da marca da Extra Farma é bastante importante também, principalmente na região norte. A gente vai fazer vários focus groups com clientes para entender o que ele enxerga de atributos na marca da Extra Farma ou nas lojas da Extra Farma. Os das nossas a gente já conhece bem. E a gente, então, vai tomar uma decisão bem cautelosa, mercado por mercado. Pode ser, sim, que em mercados a gente migre as lojas para a bandeira Pague Menos. Pode ser, inclusive, que lá, talvez, na conclusão, a gente tenha que migrar lojas da Pague Menos em regiões, talvez, que a Extra Farma tenha uma presença e uma importância de marca até maior do que a nossa. Mas a gente vai fazer esse estudo com bastante cautela aí, e eu diria que vai levar ali relativamente de 6 meses até um ano, para a gente decidir o que fazer depois, né, que o CAD concluir a aprovação, o que a gente vai fazer com as lojas e as bandeiras das lojas. Certo, bom, já passamos aqui um pouquinho do nosso tempo, vou dar alguns recadinhos finais então, pessoal. Primeiro, Luiz, agradeço demais novamente você ter aceito o nosso convite. Nós conversamos com o Luiz Renato Novaes, CFO da Pague Menos, e os nossos recadinhos finais são: não esqueçam que no dia 22, amanhã, né, Deildson? Isso, dia 22, nós temos reunião do Copom, e a Genial vai estar aqui repercutindo em uma live às 19h30, e também no dia 24 teremos uma live com Bruno Funchal. Então é isso, não deixem de se inscrever no nosso canal,
Curtam aqui essa live se vocês gostaram, obviamente. Deixem um comentário. E é isso. Luiz, novamente, muito obrigada. Pessoal, tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, o próximo episódio do podcast Genial Analisa vai ser com o Yudi, nosso parceiro e atleta de judô, e ele vai ensinar um pouquinho pra gente sobre judô e a gente aqui vai ensinar pra ele sobre finanças. Não perca, tá super legal esse episódio. Ative o sininho do canal da Genial para você não perder. A gente